Irmãos, a paz do Senhor. Nós temos a lição de número 9, que tem como tema o mistério da unidade revelado. E aqui nós temos a introdução, onde diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, de acordo com Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 4. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. É bem verdade que o tempo não permite que nós vamos falar todos os tópicos. Eu quero apenas dar uma pincelada. Como está aqui no primeiro tópico aqui, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ambos, quanto os gentios, tanto os judeus, os gentios, eles achavam que as promessas não eram para eles, ignoravam. Enquanto os judeus pensavam ser os únicos beneficiários, mas ambos não conheciam esse mistério oculto. Vamos um pouquinho aqui mais adiante, como eu falei que era apenas uma pincelada. Diz aqui no terceiro subtópico aqui do primeiro tópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, tem algumas referências. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que os judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, o mistério oculto que não havia sido revelada no Velho Testamento é a igreja do Senhor. Então, há uma fusão. Agora, há uma junção de povos, independente de língua, independente de dialeto, independente de cultura, independente de religião, todos seriam um em Cristo. Como isso aconteceria? Através do nascimento de Cristo, através da morte de Cristo, através da sua ressurreição. Aí sim, todos que aceitassem, reconhecesse o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, se tornaria igreja. Você crendo, você obedecendo e permanecendo é os critérios que é exigido para que você se torne igreja do Senhor. Vamos aqui um pouquinho mais adiante, já no segundo tópico, diz o seguinte, no primeiro tópico, significa dizer que a chamada doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Quem revelou essa missão, esse mistério oculto, foi o próprio Jesus, que revelou tanto aos profetas do Novo Testamento quanto aos apóstolos. Embora muitos deles tiveram dificuldade para entender, porque Pedro, no caso, na revelação de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, centurião de Cesareia, quando o anjo apareceu, dizendo que aquele centurião era um homem temente, dava esmola, as suas orações tinham chegado ao céu, e Deus agora dá esse entendimento, essa revelação, e manda que chamar Pedro, que estava em outro determinado local. Pedro teve uma revelação, quando ele estava orando, sobre um lençol amarrado pelas quatro pontas, onde aparecia vários animais imundos, répteis e outros animais, e o Senhor ouviu uma voz que dizia, mata e come. E ele resistiu inúmeras vezes, mas quando ele foi procurado por algumas pessoas da casa de Cornélio, que ele veio entender a revelação, que Deus havia também chamado ao gentio para que se tornasse igreja. Não foi fácil para entender essas barreiras. Então, e aqui mais adiante, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é
a igreja, essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Desde a eternidade, o Pai já havia idealizado esse plano. Após a queda do homem, o Senhor não foi pego de surpresa. Ele já tinha idealizado a igreja para no tempo oportuno, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, nasce Cristo, nasce sobre a lei, morre sobre a lei, para nos resgatar da maldição da lei. Cristo agora, ele quebra essas barreiras, paga uma dívida que era contra nós, de acordo com Colossenses capítulo número 2, verso 14, diz que tinha uma cédula que era contra nós, uma nota promissória. Cristo paga essa nota e crava na cruz. Você quer saber quanto você devia? Olha para a cruz. Lá está o preço do seu resgate. Está a morte de um inocente. O que atrelou Jesus à cruz foi o amor. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia ou da vergonha. Porque tinha o gozo de salvar o pecador, o mundo perdido. Continuando aqui, como também a união de judeu e gentio, como família de Deus e corpo de Cristo. Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 12, diz que todos somos um em Cristo. Embora somos muito, mas em Cristo nós somos um. Significa, ainda continuando aqui, significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Não existe evangelho desassociado de Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Então a igreja, ela é uma agência para proclamar, para trazer o homem ao conhecimento de Cristo. Pedro escreve dizendo na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, que nós, o gentio, que não era povo, mas hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, é uma agência proclamadora, de difundir o evangelho, a fim de proclamar as virtudes daquele que Jesus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra igreja aparece no Novo Testamento, ali no capítulo 16, verso 18 de Mateus, quando Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, ou tu és Petros, pequeno fragmento de pedra, e sobre esta pedra, sobre Cristo, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E aqui, continuando, nós já estamos finalizando, eu disse que era só uma pincelada, tá aqui. O eterno propósito de Cristo, isso já no último tópico, no terceiro tópico, subtópico 2. Como os vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em que Deus tudo o criou, que significa que desde o princípio do tempo o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, que é o tempo de Deus, que é a plenitude do tempo, o tempo perfeito, no momento exato, nem uma hora a mais, nem uma hora a menos, aconteceria. Cristo nasceria, Cristo morreria, Cristo ressuscitaria, e agora ele vem, após a sua ressurreição, ele dá mandamento para o discípulo. Ele disse lá em Marcos, capítulo número 16, verso 15, ele diz, ide por todo mundo, a toda criatura, pregai o evangelho a todos, não a alguns, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Nos últimos versículos de Mateus, capítulo de número 28, verso 19, ele diz, ide por todas as nações, ensinai-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Senhor, após a sua ressurreição, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, ele diz que os discípulos receberiam poder e seria testemunha, tanto em Jerusalém, por Samaria e toda a Judéia e até os confins da terra.
O Senhor quer que nós, como agência divulgadora do Evangelho, anunciamos o Evangelho, independente, como falei anteriormente, independente de cultura, de cor, de raça, de religiosidade, independente de posição social. O que o Senhor quer é que todas as vidas conheçam que Ele é o Senhor. Muitos conhecem a Deus, mas eles conhecem um Deus que é uma válvula de escape, que resolve os problemas, que abre as portas de emprego, que cura, que faz isso, mas não conhecem o Jesus, o Salvador, até porque eles não interessam muito, porque servir ao Senhor é renúncia. É dizer não para si mesmo e fazer a vontade de Deus. O que aconteceu em Atos capítulo número 8, quando aquele superintendente da rainha de Candaça, do sul da Etiópia, veio para Jerusalém para adorar. Ele veio adorar. Adorar quem se ele não conhecia Jesus? Provavelmente era um prosélito convertido ao judaísmo. Retornando ali, o Espírito de Deus levou Filipe, o evangelista, até ali a Gaza, e ele agora anuncia o evangelho, perguntando, começando por aí, compreende os que vai lendo? Porque a história diz que os orientais faziam leitura oral. Ele ia lendo, se fosse hoje, seria o evangelho, seria o livro de Isaías capítulo 53, onde diz que Jesus, como ovelha, comparado como cordeiro mudo, foi levado ao matador. Ele ia lendo, não compreendia. Filipe pergunta, compreendo o que vai lendo? Diz, como compreender? E se não há quem me explica, convida a Filipe. Filipe sobe na carruagem, começa a falar de Jesus. Ele encontra uma água e diz para Filipe, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse, o critério é esse, tu crê de todo o coração? Ele disse, eu creio. Então Filipe desceu, batizou o eunuco, ou superintendente da rainha de Candaça, o administrador. Ele foi embora para as suas terras jubiloso. O Espírito de Deus leva Filipe, ele se acha em Azoto. Então muitos conhecem a palavra, mas não conhecem o Jesus da palavra, o Jesus que salva, o Jesus que liberta. E nós, como igreja do Senhor, o mistério que tinha sido oculto no Velho Testamento, mas foi revelado na Nova Aliança, na dispensação da graça, cabe a mim e a você divulgar essa palavra. Você é igreja, divulgue. Foi para isso que nós fomos chamados. Saímos de dentro do mundo para fora dele, para anunciar novamente aquelas pessoas que estão na condição que nós encontrávamos anteriormente. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os irmãos. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado. A paz do Senhor e até um outro momento. Ficam todos com Deus.